Muito boa tarde, brava gente brasileira! Tudo bem com vocês? O meu nome é Josilene Rosa, eu sou advogada especialista em processos de inventário e heranças. E aí, eu estou aqui para fazer uma live com vocês hoje e a gente vai falar sobre o tema que tá aí, ó. Enteados têm direito na herança dos padrastos? Vamos entender essa situação que é bastante complicada hoje. Deixa eu ver aqui se tá tudo certinho primeiramente, né? Pra eu não parecer uma louca falando sozinha. Mas acho que tá certo. Deixa eu ver se eu consigo descer isso aqui um pouquinho. Assim. Isso, acho que ficou bom. Tudo bem, gente? Uma boa tarde pra vocês, uma ótima terça-feira, né? Finalzinho de terça-feira, a maioria de vocês estão saindo do trabalho, estão esticando agora as pernas um pouquinho, né? Mas eu ainda estou por aqui e quero conversar com vocês sobre esse assunto que faz muita diferença quando a gente fala dentro do inventário. E por quê? Hoje em dia é muito normal as pessoas terem vários relacionamentos e a figura do enteado hoje em dia é muito mais comum ainda, tá? Então vamos falar desse assunto. Eu quero conversar com vocês primeiro sobre as regras gerais, o que acontece nesse caso, tá? Se tem ou não tem, o que o direito fala sobre essa situação. Quero conversar com vocês sobre o regime de bens. Vocês vão ver que cada regime... Opa, caiu ali. Cada regime de bens, ele faz mudar essa regra, se o enteado vai ou não poder ser beneficiado com a herança do padrasto. E também quero falar com vocês algumas opções, alguma questão um pouco mais, digamos, íntima, né? E eu quero dar alguns conselhos para vocês. Se você está na situação de que vai se casar e quer entender como é que essa regra funciona quando você, né, tem um relacionamento ali com uma pessoa que tem um filho do outro casamento, né, do casamento anterior. Então, se você está pensando em se casar, e também para você que já está casado, a gente vai conversar sobre essa situação, o que dá para ser feito, doutora? O que eu faria em cada uma dessas situações? Sendo hoje em dia advogada, entendendo essas regras do direito, o que eu faria? O que eu aconselho vocês a fazer? Então fiquem até o final, assinem aí para mim, gente. Muito boa noite, me falem aí se tá tudo certinho, o áudio, o vídeo, se tá funcionando, se vocês estão me ouvindo perfeitamente, tá? E me falem de onde vocês são. Olá, Solange Rosa, tudo bem com você? Estamos aí trabalhando, gente. Deixa eu acenar pra Solange aqui também. Me digam aí a cidade que vocês são, se vocês são aqui. Eu falo, o escritório aqui é em Juiz de Fora, Minas Gerais. Então me falem também de onde vocês são. Eu quero deixar aqui também uns recados técnicos para vocês, dizer que a live fica gravada, tá? E se vocês têm dúvida, pode mandar aqui que a gente tá trocando um papo durante a live mesmo e eu já respondo para vocês. Eu espero ser bastante útil nesse assunto, tá? Contar um pouco para vocês que, olha, eu tô com calor, mas eu tô tomando café, vocês acreditam? Eu trabalho agora com essa questão do direito há um bom tempo, né? Eu formei em 2017, desde 2017 eu venho advogando em várias áreas. Só que nos últimos 2 anos eu percebi que a área dos inventários, além de ser muito promissora, era uma área que me fazia brilhar muitos olhos. Por quê? É muito satisfatório quando você tem ali uma família que às vezes está no impasse e você consegue fazer as duas partes... Opa, quase que meu café caiu. As duas partes entenderem quais são os prós e os contras das decisões que elas estão tendo. Porque às vezes aquela picuinha no processo acaba fazendo ele ficar ali muito maior. Só que as pessoas às vezes não entendem o que elas estão ganhando ou perdendo quando enrolam ou quando não entram em um acordo. Quem que tá, do bolso de quem que tá saindo essas custas, tá? Quando a gente mostra isso com clareza para as pessoas, geralmente elas entram em acordo, porque preferem, entendem que dentro do processo de inventário, a maioria esmagadora das vezes, quando você entra em um acordo, ele sai muito mais rápido, tá? Então, assim, a gente tem aqueles casos antigos de pessoas que
estão com o inventário às vezes agarrado há muitos anos, mas hoje em dia a gente tem que se atentar, porque o direito existe, ele é líquido e certo. A gente tem muita informação hoje em dia, então eu estou aqui para fazer esse papel de deixar vocês mais informados e não sendo enganados, né? Para que lá na frente vocês não percam os direitos e fiquem enrolando ali uma coisa que às vezes vai se deteriorando, um direito, por exemplo, que vai se perdendo, tá? Então vamos entender essa regra. O que eu quero conversar aqui com vocês é o seguinte: vamos supor que você está pretendendo se casar, e aí, nesse caso, você sabe que a pessoa a qual você quer se casar, vamos colocar aqui um papel do padrasto, né? Um homem quer se casar e ele sabe que a mulher tem um filho do antigo casamento. Como fica nessa situação? O que acho que eu posso ajudar aqui vocês, para vocês entenderem um pouco mais? E também para aquelas pessoas que já estão ali dentro do inventário, será que eu tenho direito? Porque hoje em dia muita gente me pergunta isso. Será que eu tenho direito? Porque alguém faleceu, fulano faleceu. Então, o objetivo aqui realmente é levar informação para vocês. E essa orientação pode sim ser um divisor de águas. Porque, como eu sempre falo, quando a gente sabe os direitos, a gente não se deixa ser enganado, né? Quando a gente lida com essas questões de inventário, vocês têm que ver que a gente está lidando com questões patrimoniais, com questão de bem das pessoas, aquilo que elas fizeram uma vida inteira. Então, atualmente, é muitíssimo comum a pessoa, né, durante a vida, ter mais de um relacionamento, então ter filhos do primeiro casamento e filhos do segundo casamento. Ou, às vezes, ter filhos do primeiro casamento e estar pensando nesse relacionamento segundo e está engatilhando ali aquela fase de namoro, de noivado, de casamento, né? E essa pessoa tem filhos do casamento anterior. Como fica essa situação? Será que o seu filho vai ter direito na herança da pessoa que você está se juntando? É isso que eu quero responder para vocês aqui hoje, tá? Mas, eu falo o seguinte, eu sempre falo aqui com vocês. O inventário, gente, é um levantamento de tudo aquilo que a pessoa fez durante a vida, praticamente. As decisões certas e erradas a gente vê ali. Por exemplo, filhos fora do casamento, filhos antigos ou filhos novos que aparecem. Sim, gente, aparecem filhos novos. Tem alguns inventários que eu já vi, mas eu posso citar para vocês. Por exemplo, os avós que registraram os netos. Então, assim, ninguém tinha percebido esse erro, o que aconteceu, a situação, né, dessa mãe que deixou os pais dela registrar a criança, mas fato é que, assim, né, não é uma realidade distante. E o que acontece? Quando a gente chega lá no inventário, essa questão aparece. Então, aparece filho até quando a gente acha que não tem, tá? O que acontece? Hoje em dia, quando a gente vai fazer o inventário, a gente vai fazer um levantamento dos bens que a pessoa fez, né, teve ali. Então, todos os contratos que a pessoa fez ali durante a vida, compra de imóveis, venda de carro, não o que a pessoa já fez, já passou, né? O que ela tem ali naquele momento, quando ela faleceu, tá, gente? E também a gente analisa toda essa configuração da família, porque muitas vezes tem essa questão de coisas antigas. Às vezes se casam, se juntam e nem fizeram a partilha de bens do último casamento. É normal essa situação, a gente vê isso muito no dia a dia. E aí vai virando aquele emaranhado, digamos. Do ponto de vista do direito, ele quer saber sobre bens, sobre confusão patrimonial. Então, o que acontece? O direito vai analisar quem tem direito, a quanto tem direito e o que a lei dispõe. O que eu quero conversar aqui com vocês é que, no final das contas, toda essa mudança que nossa sociedade tem, o direito vai acompanhando. E a figura do padrasto, da madrasta, geralmente é uma figura que não é muito amistosa, né? Ela geralmente é uma figura polêmica às vezes. Tem gente que se dá muito bem, né? E tem gente que não gosta. Me contem aí se vocês se dão bem ou não. E se até o final da live você vai mudar de ideia, vai passar a gostar mais ou menos do seu padrasto. Mas enfim, essa situação hoje em dia, ela é regulamentada pela nossa lei.
Antigamente a gente tinha até aquela questão de filhos bastardos. Hoje em dia isso não existe mais. Nossa lei de herança no Brasil era bastante robusta e ela tem vários detalhezinhos. Vocês vão perceber quando eu começar a explicar a parte de regime de bens. Por quê? O regime de bens influencia totalmente nessa questão aqui, tá? Mas vamos lá, vamos entender o que a regra diz, né? Eu vou passar para vocês primeiro o que a regra diz e depois a gente vai para as brechas da lei, né? O que dá para se entender nas entrelinhas, tá? Quando a gente tem a figura do padrasto e do enteado, a gente tem o que o direito fala de parente por afinidade. E o parente por afinidade, gente, ele não tem direito à herança, tá? O que é esse parente por afinidade? O enteado, aquele irmão, aquela pessoa que o seu pai e sua mãe pega para criar e cria ali a vida inteira, mas não tem nada sobre aquela criança que cresce e tudo. Você tem aquela consideração e a gente entende isso. Porém, ela não tem nenhum papel falando que ela é filha. Então, por enquanto, ela é uma parente, né, que só tem por afinidade, que a gente fala, não tem laço de sangue. E aí o direito trata dessa pessoa dizendo o seguinte: em regra, ela não tem direito à herança, tá? Daquela pessoa ali que você tá pleiteando, claro, né? Por que eu falo assim? Em regra, não tem nenhum papel. Por quê? Existem ações judiciais para você requerer esses direitos. Para você comprovar, por exemplo, que aquele filho que foi criado, aquela pessoa que foi criada ali junto, ela tem direito sim de ser considerado filho. O enteado, ele vai chegar ali, ó, com a certidão de casamento da mãe, com a certidão de nascimento dele. Olha, eu nasci dessa mãe e essa mãe se casou com fulano. Então minha mãe tem direito e eu tenho direito por, como que eu falo? De lambuja, né? Mas o que acontece? Nessas ações judiciais, a gente procura justamente colocar que o juiz nos dê um documento e nos diga que você tem direito na herança. Você é filho, portanto, você entra no inventário. Essa é a finalidade. Mas, em regra, a gente volta. Enteado, parente por afinidade, não recebe herança porque ele não tem nenhum papel dizendo que ele tem direito à herança, tá? Então, nessa situação, gente, a gente precisa entender que, em regra, não tem direito à herança nenhum enteado. Mas, dependendo do regime de casamento, dos quais eu vou falar com vocês aqui, a gente vai ter, sim, esse parentesco por afinidade pode alcançar o enteado e ele, sim, ser beneficiado através da mãe dele, por exemplo, né? No exemplo aqui que a gente tá dando de mãe e filho, mãe e padrasto, né? Vamos seguir aqui no tema da live, que é padrasto. Então, como a mãe vai receber uma parte do direito por ter se casado com esse padrasto, quando ela falece, o filho dela tem direito a uma parte dos bens dela. Então, ele vai levar um pedaço dessa herança também com ele, entende? Aceita como... A doutora Fernanda tá querendo comemorar o recesso hoje. Não, doutora Fernanda, hoje é dia 19, é só dia 20. É só dia 20, não pode antes. Não, ainda tem prazos para cumprir. A doutora aqui ainda trabalha hoje até tarde, provavelmente. Mas vamos lá. Eu quero saber se vocês estão gostando desse conteúdo, se ele está sendo relevante, se vocês estão conseguindo entender tudo que eu estou explicando aqui. Porque essa é a parte básica do direito, tá? Tô poupando vocês aí de uns 6 meses de faculdade de direito, tá? Mas me falem, deixem coraçõezinhos aqui, me falem o que vocês estão achando desse conteúdo e sugiram também conteúdos aqui no canal. Eu sempre deixo aberto aqui para vocês fazerem perguntas também para estar respondendo, tá? Mas se você está passando por um processo de inventário ou conhece alguém que está passando por um processo de inventário, manda esse conteúdo também, porque a sua dúvida ou a dúvida de outra pessoa pode ajudar. E aí a gente vai levando mais informação para as pessoas e assim levando menos desconhecimento, levando menos pessoas a serem enganadas dentro do processo de inventário. Então, o que acontece?
Vamos passar para essa parte agora do regime de bens, tá? O regime de bens, gente, vai ser a chave para decifrar isso aqui. E aí a gente falou 1000 vezes sobre regime de bens, eu falo muito aqui com vocês sobre regime de bens, porque ele interfere muito no inventário. Uma das primeiras coisas que a gente tem que saber ali é qual é o regime de bens que aquela pessoa falecida tem. Por quê? Muda totalmente as regras do direito para cada regime de bens. E eu vou explicar aqui para vocês. E a gente tem que ter em mente o seguinte: regime de bens é o quê? É um contrato, porque o casamento, gente, é um contrato que você faz com a outra pessoa. Então, cada regime de bens é como se fosse cada modalidade de contrato que você escolhe. E sim, gente, vocês têm a opção de escolher. Eu sei que a maioria das pessoas não escolhe e se casa pelo regime que é colocado ali na lei como regime geral, que é a comunhão parcial de bens. Eu vou falar sobre ela aqui. Mas essa não é obrigatoriamente o regime que os regimes de casamento podem ser escolhidos, tá? Você faz pactos ali a depender de cada situação. Mas vamos lá, vamos entrar em cada um dos regimes de bens. Se você é casado pela separação obrigatória de bens, os bens adquiridos mediante esforço comum podem ser partilhados. E aí tem uma confusão que o pessoal fala, né? Se é separação obrigatória, doutora, não era para estar separados os bens? Então, prestem atenção quando eu falo os bens adquiridos com esforço comum. Tem que ser comprovado que o casal adquiriu aquele bem. Se for comprovado que só um homem ou só a mulher adquiriu aquele bem, então esse bem não vai ser partilhado, não vai alcançar a pessoa viva, né? A viúva ou o viúvo. E aí os filhos dela não vão ter direito a nada quando ela morrer também, tá? Agora, se os bens comprovadamente forem adquiridos na constância do casamento, ou seja, durante o casamento, em esforço comum, aí eles vão ser partilhados sim. Então, essa viúva, ela pode ter direito aos seus bens. E o filho dela pode ter direito aos seus bens quando ela falecer, tá? Então, por meio da mãe, os enteados acabam sendo beneficiados também pela herança do padrasto. Já se você é casado no regime da separação total de bens, aí eu quero fazer um alerta muito grande aqui para vocês, porque nesse regime de casamento importa a questão do momento. Por que eu tô falando? Momento. O fim de um casamento pode vir de duas formas. Ou pelo divórcio, ou pelo inventário. Ou seja, pelo evento morte. Ou as pessoas querem se separar e fazem o divórcio, ou as pessoas... ou uma das pessoas falece e aí você não fica casado com uma pessoa falecida. Você tem o direito a entrar com o inventário e fazer o término daquela relação. Até para você poder partilhar os bens e seguir a sua vida. Ok? Essa é a regra da lei. O que o regime da separação total, que muitas pessoas acham assim, separação total, o que é meu, o que é dele é dele. Mas isso é para termos de divórcio. Para o termo de inventário, sim, a pessoa, os bens do falecido, né, serão considerados herança. Então, o viúvo vai ter, sim, direito nesses bens, né, e até concorrendo, que a gente fala concorrendo com os descendentes e os ascendentes em partes iguais. Ou seja, se essa pessoa, esse padrasto, ele casou no regime de separação de bens e falece, a herança dele pode ser dividida não só com a viúva a esposa, mas também com os pais, se os seus pais estiverem vivos. E com os seus filhos, se os seus filhos estiverem vivos, tá? Então aí depende de quem tá vivo ainda, tá, gente? Ou se tem, né? No caso de filhos, se tem ou não filhos, se os pais estão ou não vivos, tá? Então, prestem muita atenção nesse momento que eu falo. E façam a separação, porque uma coisa é divórcio e outra coisa é inventário. Uma coisa é o fim do casamento pelo divórcio, ou seja, porque as pessoas querem terminar aquele contrato, aquele relacionamento, aquele contrato, ou se as pessoas querem, ou se uma das pessoas faleceu e a gente tem que fazer o inventário. Então, esse momento faz muita diferença. E aí, entendo, gente, sou advogada de inventário. Estamos falando aqui de inventário, fixa isso. Se você casou na separação total de bens, seus bens são considerados herança, a viúva tem direito e, consequentemente, quando a viúva falecer, os filhos dela vão ter direito em uma parte dos seus bens. Ok?
É a regra, tá, gente? Como eu falei, são regrinhas. Comunhão universal de bens. Quem é casado em comunhão universal de bens é aquela que junta tudo. Tudo que eu tenho antes ou depois de casar, tudo que eu ganhei, tudo é dos dois, tá? Nesse caso, os enteados serão beneficiados também. Porque quando falecer, vai estar tudo junto. Independente de estar no meu nome ou da outra pessoa, né? Independente de estar no nome do padrasto ou da viúva, os bens vão ser partilhados em partes iguais, metade para cada um, 50% para cada um. Se a viúva vai ser beneficiada, essa pessoa viúva, e ela tem um filho de outro casamento, quando ela morrer, esse enteado recebe também. Por isso que eu falo com vocês, recebe de lambuja. Fixem assim que é muito mais fácil, e aqui a gente está entre pessoas normais, a gente não está conversando com advogados, tá? Então pode sim alcançar esses enteados. Agora eu quero falar com vocês sobre a comunhão parcial de bens, que é a que a maioria das pessoas são casadas. E aí tem uma diferenciação aqui também. Então tem uma regra dentro da outra regra, tá, gente? Eu sei, são muitos detalhes, é por isso que eu sempre digo para vocês buscarem esse auxílio jurídico, porque às vezes o direito pode ser muito confuso para algumas pessoas. Mas segue o meu raciocínio. Se você é casado pelo regime da comunhão parcial de bens, que é aquele que quase todo mundo no Brasil casa, porque muitas vezes chega lá no cartório, a moça fala o seguinte, se você for escolher outro regime, você tem que pagar um pacto sucessor, um pacto antinupcial. E aí é um documento a mais, é um valor a mais, as pessoas falam, não, vamos casar nesse aqui mesmo. Espera que lá no final da live eu vou falar com vocês o que eu acho sobre se você está nessa situação, tá? Mas aqui tem uma diferenciação. Os bens que são adquiridos antes do casamento e depois do casamento. Vai ter momentos diferentes de aquisição dos bens, né? Então, vai ter diferença para o direito isso, tá, gente? Deixa eu tomar mais um pouco de café aqui, porque, como falei com vocês, meu dia não acaba agora, não. Mas vamos lá. Se os bens são adquiridos antes do casamento, os enteados não vão ser beneficiados. Porque essa viúva não vai receber sobre esses bens. Se a viúva não recebe, não chega no enteado, tá? Do padrasto direto pro enteado não vai em nenhum regime, tá? Ele recebe, fixa aí o que eu falei, como de lambuja. E aí a gente tem, antes do casamento, eles não vão ser beneficiados. Porque não passa os bens adquiridos antes do casamento, não passa pra viúva, tá bom? Agora, se os bens foram adquiridos durante o casamento, sim, o enteado pode ser beneficiado também, tá bom? Aí passa para a viúva e ela falecendo, passa para o enteado, tá bom? A regra é mais ou menos essa, gente. Eu não tenho como mais analisar cada caso de vocês. O que vocês têm que saber é, me contem aqui qual o regime de casamento de vocês, pra gente ter uma ideia e... Claro, se for necessário, voltem o vídeo também, ouçam com calma para saber qual é o seu regime de casamento, que vai estar escrito na sua certidão de casamento, e entrem lá para conferir quais os direitos vocês têm, tá bom? Mas agora eu vou dizer para vocês, é hora de agir. Quero saber se vocês estão deixando aqui os comentários de vocês, as dúvidas de vocês nos vídeos também, que eu tô sempre respondendo as perguntas. Aliás, eu faço vídeo das perguntas de vocês, tá? Então, essas informações, eu sei que pode parecer muito complexo, gente. E por isso que eu sempre falo, a assessoria jurídica de um advogado é necessária. Primeiro, porque todo inventário você vai precisar de um advogado mesmo. E segundo, porque é um advogado que vai ter essa expertise e entender dessas regras e entender ali o que é melhor para você, tá? E te orientar corretamente, tá? Nosso escritório fica aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. E vocês não estão sozinhos nessa quantidade de informação que eu passo para vocês. Vocês podem contar conosco. E eu quero falar agora, digamos, um conselho, praticamente, né? É um tanto até pessoal o que eu vou falar daqui pra frente, porque até aqui a gente separa. Isso aí é o que o direito diz. Agora eu vou contar pra vocês um pouco do que eu acho na prática, o que a gente vê acontecendo na prática. Se você pretende se casar, ainda não se casou, tá? Vamos separar aqui. Você ainda não se casou, está nessa dúvida, porque sabe que a pessoa tem um filho do casamento antigo, o que eu falo pra você? Nesse caso, você tem que entender sobre os regimes de bens. E aí,
buscar um advogado para fazer um que a gente chama geralmente de planejamento matrimonial, né? É muito importante. Por quê? O que esse advogado vai fazer? Ele vai te ajudar a ver o que você tem quando foi adquirido. O que a pessoa tem quando foi adquirido. O que vocês pretendem durante o casamento fazer? Dividir ou não? Isso aqui alcança quais pessoas? Quem são os descendentes de vocês? Você tem mãe vivo, pai vivo? Dependendo das suas respostas, o advogado vai te orientar em qual é o melhor regime de casamento de acordo com a sua vontade. E não se encaixem sempre, gente, na regra geral. Por quê? Porque ela visa, né, ser mais igualitária, né? Digamos, os bens que são adquiridos depois do casamento é que são divididos, os de antes não. Mas tem muita gente que constrói muita coisa junto, vem ali de baixo, aquele casal que tá ali, até admiro bastante, aquele casal que começa ali do zero, né? O que eles têm? Nada pra dividir. E aí eles vão construindo. Aí eles têm todos os bens dentro do casamento. Mas algumas vezes a gente vê que o casal vai construindo junto, aí fala assim, não, agora eu vou regularizar minha situação, vou casar. Aí casa aqui. Aí continua construindo patrimônio. E o que acontece depois? Alguém vai falecer ou eles resolvem se separar. Aqueles bens que eles tinham construído ali com esforço comum, mas que muitas vezes ainda não estava regularizada a questão do contrato de casamento, eu vou começar a falar assim com vocês. O que acontece? Esses bens vai ter uma discussão jurídica em cima, justamente se eles entram ou não no divórcio. Isso considerando a regra geral, ainda mais se você escolher um regime e não definiu isso antes. Então sempre busque para entender o que você quer fazer. Eu amo a pessoa e tudo, mas perante o direito, gente, existem regras. Perante o direito é um contrato, é uma fundição de bens patrimoniais. O direito está importado com isso. Até por causa disso que a gente tem as questões fiscais e tributárias. Tá? E aí, pensar também, gente, porque às vezes, o que acontece também? Você conquistou tudo sozinho, você fez um esforço, não sei, às vezes, dependendo da idade da pessoa, tá no segundo casamento, já conquistou alguma coisa na vida, vai casar ali com uma pessoa que não tem ainda nada e tudo, então você tem que regular isso de acordo que fique bom para ambos, ter uma conversa honesta e que fique bom para ambos. Porque tudo que você conquistou, se você não deixar claro isso no regime de casamento escolhido, pode ser necessário dividir, tá? Com seus filhos ou com seus pais, dependendo do regime de casamento, como eu falei, tá? Por outro lado, eu quero falar também com vocês mais uma vez. Não é do direito isso aqui, é prática jurídica. De conselho que a gente fala e de coisas que a gente vê no dia a dia acontecendo. Se você ainda não já se casou, né, e tem algum dos regimes de casamento, primeiro, você já sabe agora a regra, como eu falei aqui em cima. Você já sabe quando falecer o que vai acontecer. Isso aí já ficou claro aqui em cima. E se essa situação não te agrada, você tem a possibilidade de fazer um planejamento da sua herança ainda em vida, dispondo ali algumas coisas de forma que atenda ao seu querer e que também não infrinja a lei. Porque se você fizer fora da lei um planejamento da sua cabeça ou da forma que você quiser, pode ser que depois que você faleça, a pessoa vai e tenta anular aquilo ali. Porque existe ações para isso, gente. Tá bom? Então, faça um planejamento de herança se você já casou e está em uma situação que sabe que se você falecer os bens não vai para a pessoa que você queria ou por aí vai, tá? E pensem, por quê? No planejamento sucessório, a gente consegue casar 3 coisas super importantes, que é adequar o regime de casamento, né? Dependendo. Então, a gente vai analisar qual é o regime de casamento daquela pessoa, adequar a questão dos bens que a pessoa tem e a realidade ali daquela pessoa, né? Quais são os bens e a situação dos bens. Eles estão legalizados? Não estão legalizados? Tá no nome de um laranja? Tá no nome de um terceiro?
posso falar laranja, né, gente? É um terceiro. E aí a gente tem que analisar essa situação dos bens. E a terceira coisa que é a vontade da pessoa. O planejamento de herança é isso que a gente faz. A gente tem que casar essas três coisas. Eu poderia falar mais uma coisa. Tem que casar também que tem que estar dentro da lei. Se você fizer fora da lei, você consegue depois derrubar. Depois que a pessoa falece, você entra com ações anulatórias. Cancela tudo aquilo ali. Gastou dinheiro, às vezes, à toa para fazer essas coisas e não resolveu o problema. Não atingiu o que você queria. Tá? Então, não espere amanhã, gente, que amanhã, infelizmente, pode ser tarde para ir essas coisas, tá? Eu vou recapitular aqui com vocês, ó. Primeiro a gente passou por entendendo essas regras, o geral, né? A gente falou sobre os regimes de casamento e como que ele influencia em cada um dos regimes, como que cada um dos regimes de casamento influencia nessa questão do direito dos enteados e o que fazer em cada situação, um conselho pessoal, um conselho de advogada, um conselho de uma pessoa que vê famílias às vezes em pé de guerra, brigando por questões assim, por falta de esclarecimento. Então, falei aqui com vocês, se você tá casado ou se você não tá casado ainda, o que você pode fazer? Vocês já não podem falar que vocês são ingênuos e não sabem da lei, tá? Mas quero fazer uma provocação aqui com vocês, olha. Sinceramente, do fundo do coração, eu quero que vocês me digam. Depois de tudo que eu falei, sabendo o regime lá de casamento, vocês vão puxar saco do padrasto depois dessa? Se você sabe que você pode ter direito lá nos bens do padrasto, você vai puxar o saco do padrasto? Eu quero saber. Agora você vai amar aquele padrasto falando, tô te vendo com outros olhos. Gente, a gente brinca, mas são situações que acontecem. Mas é importante vocês saberem o direito que vocês têm também, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que nos assistiram, todo mundo que passou por aqui, e encorajar vocês a compartilhar também as experiências de vocês, compartilhar esse conteúdo, o conteúdo lá do YouTube também. Então eu estou sempre por aqui trazendo esse tipo de informação, contem comigo, né? E também convidar vocês para conhecer um pouco mais do meu trabalho no YouTube, no Instagram. O escritório fica aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, então estamos também abertos, atendendo, tá bom? Se vocês querem saber um pouco mais sobre o meu trabalho, no link da bio, lá no Instagram, tem os meus contatos, tem os contatos aqui do pessoal, então a gente consegue trocar uma ideia também. Mas me contem se vocês gostaram desse vídeo. É um prazer falar com vocês mais uma terça-feira e eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Este vídeo fica por aqui. Tchauzinho, gente. Tchau.